O conceito de vida pós-morte e religiões nos animes. O que os animes falam sobre o assunto e o que eles abordam sobre esses diversos temas. Sabemos que os animes têm histórias de batalhas e lutas, duelos contra o bem e o mal. Então é provável que personagens percam a vida e morram. Porém, sempre tem a questão da ressurreição ou a reencarnação, por exemplo. Temos animes como Cavaleiros do Zodíaco, que traz a jovem Saori Kido como a reencarnação da deusa Atena, um conceito de religiões antigas que surgiu com o deus Nimrod ou Tammuz, da Mesopotâmia. Quando este morre e sua mãe Semiramis diz que ele reencarnou no Sol, sendo adorado como o Deus Sol, e depois transliterado para várias outras religiões, como a grego-romana, o deus Apolo, por exemplo, Mitra, e depois a doutrina foi abraçada pelo espiritismo kardecista. E você observa este conceito de morrer e encarnar também em Yu Yu Hakusho, com Kurami Oko, Saori Kido em Cavaleiros do Zodíaco, Naruto no anime Naruto, dentre outros animes. Então se prepara que nesse vídeo vamos abordar sobre as religiões, sobre ressurreição, reencarnação, paraíso, inferno, juízo, vida pós-morte. Também vamos falar da segunda vinda de Jesus Cristo, que é abordado em um anime específico. Também sobre o anjo caído Lúcifer, que também tem em Cavaleiro do Zodíaco. Então aproveita, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E sem enrolação, vamos para o vídeo. O conceito nos animes de vida pós-morte temos, por exemplo, em Yu Yu Hakusho, Yusuke Urameshi, o protagonista. Quando morre, seu espírito sai do corpo, semelhante ao que acontece no filme Ghost, O Outro Lado da Vida, em que depois da morte, o espírito deixa o corpo e fica vagando como alma penada, ou espírito desencarnado. Essa ideia é também adotada dentro do cristianismo, tanto o catolicismo romano como o protestantismo, não em geral, mas boa parte tem ou concorda com a doutrina da tricotomia, que acredita que somos formados por corpo, alma e espírito. Por exemplo, no primeiro episódio de Yu Yu Hakusho, quando Yusuke morre, o seu corpo fica lá como um cadáver. Logo, o seu espírito sai do seu corpo e fica uma alma penada, um espírito desencarnado, que algumas religiões acreditam. Pode ser. Será que eu virei um fantasma? Pim-pom, pim-pom, pim-pom. Você entendeu rápido, você é esperto. Escuta aqui, quem é você? Quando as pessoas morrem em acidentes, as almas não acreditam que morreram. Aí ficam vagando pelo mundo sem ir para o além. Esquece, eu quero saber quem é você. Meu nome é Botan, eu sou a guia que orienta a travessia do Sanzu, o rio do inferno, para o mundo espiritual. Eu sou a deusa da morte, como dizem os ocidentais. Então existe uma corrente teológica dentro do cristianismo que eles acreditam que o corpo, no caso quando você morre, o espírito fica como um espírito desencarnado, uma alma penada que a pessoa mantém a consciência depois de morrer, exceto algumas interpretações da Bíblia e do Evangelho. Alguns dizem que o corpo é a união do espírito, fôlego de vida, o Ruach, que Deus soprou nas narinas de Adão. E assim o homem se fez alma vivente, a união do corpo, mas o espírito surgiu a alma, que é a nossa personalidade, o nosso eu, a nossa consciência. Quando morremos, o espírito Ruach volta a Deus, o Criador, e o corpo vira um cadáver e a alma cessa. Por isso se vai a consciência e a personalidade no sono da morte. E outros dentro do cristianismo acreditam que a alma é imortal, ou seja, uma entidade que vive fora do corpo físico, como ocorreu em Yu Yu Hakusho e também acontece em Dragon Ball. Isso também ocorre nos animes, geralmente, Yusuke Urameshi indo para o mundo espiritual,
como um espírito, uma alma penada, tendo conhecimento sobre a ressurreição, ou seja, o teste que tinha que realizar. Ocorre também em Dragon Ball Z, quando Goku morre e sua alma vai para o outro mundo ser julgado por Senhor Emadaio. O juízo final, ou o juízo das obras, tem vários mundos em Dragon Ball. O inferno, que Piccolo fala que Vegeta poderia ir na luta contra Majin Buu caso ele morresse. E em um episódio filler, né, da saga de Dragon Ball Z, em que o Goku cai em um inferno e fica lá brincando com 2 demônios. Isso também ocorre muito, essa questão de paraíso e inferno em Dragon Ball. São os 2 destinos principais para as pessoas mortas. Porém, há um nível que existe entre os 2. Este nível contém os planetas pessoais de deuses como o Senhor Kaiô e o Grande Senhor Kaiô. E também a burocracia celestial, que estão encarregados das atividades diárias no outro mundo, como o mundo do Senhor Emadaio. De acordo com o Goku, o tempo não existe no outro mundo. E, portanto, usar o Super Saiyajin 3, por exemplo, lá é mais fácil. Isso também é falado na Bíblia e no Evangelho, por exemplo, sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e o tempo Cronos, que é o tempo do homem, formado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e etc. Fora do espaço-tempo não existe o tempo. Então todos os personagens, geralmente em Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho, tem essa questão de ser julgado em outro mundo. O espírito desencarnado ou a alma penada vai para outro mundo, como ocorre, por exemplo, no início do anime Yu Yu Hakusho e também em Dragon Ball Z. A gente vê bastante essa questão do julgamento, do juízo e as atividades como se fosse uma empresa. Por exemplo, no mundo espiritual de Yu Yu Hakusho, a gente vê o Senhor Koema administrando com vários monstros yokai sobre a questão de julgamento, de juízo final em Yu Yu Hakusho. Também em Dragon Ball, ou melhor, Dragon Ball Z, quando o Goku morre, também tem todas essas questões de atividade da alma sendo julgada em outro mundo para decidir o destino final de cada personagem, se ele vai para o suposto céu, o paraíso ou para o inferno. Mas o que está acontecendo, hein? Que isso? Me desculpe, estou indo. Senhor, eu peço desculpas pela demora. Com todo prazer, me encarregarei pessoalmente de guiá-lo até a cabeça da serpente. O caminho da serpente não é nada fácil. O senhor tem algum problema de saúde? Não. Essa condição e a questão do tempo é como o apóstolo Pedro fala em sua carta, onde ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é semelhante a um dia. Essa é o maior exemplo do tempo Kairos. E também nos animes a gente pode observar a questão da teocracia, ou seja, de um deus governando o espaço-tempo, o universo. Em Dragon Ball Z, por exemplo, os seres nativos de outro mundo, como o Senhor Popo e o Mestre Karin, são mandados a planetas como a Terra para dar assistência ao seu deus. Também demônios como Akuma são do outro mundo, para ser exato, do inferno. Personagens normais que morrem vão para o outro mundo como espíritos. Grandes heróis como Goku e outros guerreiros Z são permitidos a manter seus corpos físicos. No anime, vilões e outros personagens também são vistos com suas formas. Nas religiões ou em outras religiões temos também o hinduísmo, que vemos no anime Shurato, ou o budismo, que também abrange a questão da reencarnação. No cristianismo, no catolicismo, temos a ideia do purgatório. No cristianismo protestante, temos o céu e o inferno, como ocorre em uma cena em Samurai X, em que o vilão Makoto Shishio, com sua namorada Ayumi e seu capataz Roji, vão para o inferno depois que morre na luta contra Kenshin. Eles vão como espíritos desencarnados, porém não parecem estar em tormento ou sofrimento, parecem estar bem tranquilo. O inferno relatado no anime Samurai X. Veja a cena a seguir. Tenho certeza de que me matei na cela da prisão, então aqui deve ser o inferno, é claro. Senhor Shishio! Viu, querido? Eu disse que Rogi viria pra cá cedo ou tarde. Sim. Venha, Rogi. Temos trabalho a fazer. O quê? Mas onde estamos indo? Lá embaixo.
Vamos formar um novo grupo. Eu vou tomar o inferno. Se alguém pode fazer isso, é você, querido. Mas primeiro vamos achar o Sui. Eu tenho certeza que está por aqui em algum lugar. Então você observa que essa ideia, essa questão de céu, inferno, o paraíso existe nos animes, principalmente depois da morte, onde eles são julgados devido às suas obras. Se existe o bem e as forças do mal, obviamente que depois da morte, a alma dessas pessoas vão ser julgada e ir para algum lugar, como também ocorre nos tokusatsu, por exemplo. Em Jaspion, Jiraiya sempre tem a luta do bem contra o mal, um que é certo e um que é errado. O bem geralmente é regido pelos princípios e valores morais que regem a sociedade, que tanto é julgada nos tokusatsu sobre altruísmo, empatia, amor ao próximo, ajudar as pessoas, etc. E o mal é geralmente aquele entidade ou aquele monstro, aquela organização que quer dominar e destruir a Terra. E tudo isso é abordado em vários temas e vários animes, essa batalha do bem e do mal. Então sempre que um personagem do mal morre, a gente já tem a ideia, devido aos princípios e os valores morais que nós carregamos, que esse personagem, por fazer mais obras, por ter uma conduta errada de acordo com a sociedade, não ter amor ao próximo, empatia, ajudar as pessoas, esse personagem com certeza pertence ao mal, como também na religião grega. No caso, o inferno é considerado como o mundo dos mortos. Na Bíblia, no Novo Testamento, também consta a palavra Hades, que significa o submundo ou o mundo dos mortos, onde tem o deus Hades, que ele foi personificado na religião grega. Em Cavaleiro do Zodíaco temos, por exemplo, o Cavaleiro Máscara da Morte de Câncer, que ele domina o Sarashiki, que é o mundo dos mortos. No caso, na Batalha de Hades, é o deus Hades. Porém, em Cavaleiros temos dentro da religião essa questão da religião grega, onde o Máscara da Morte ele consegue ter domínio daquele território para onde vão as almas das pessoas mortas, onde lá vai ser decidido no caminho se vão para a eternidade no paraíso ou para a eternidade em um inferno. Tanto que, baseado nos princípios e valores morais, o Seiya e o Shiryu acabam o julgando. Eu matei todos eles. Suas almas não podem descansar em paz e ainda continuam vagando pela casa de câncer que eu vigio. É fácil ver isso quando vocês olham para seus rostos suplicantes. Eles ainda sofrem terrivelmente mesmo após suas mortes. Essa ideia de inferno e mundo dos mortos também existe nos animes, onde as pessoas mais vão. Aqueles mortos, por exemplo, em Dragon Ball Z, as pessoas que são mortas por demônios ou clãs de demônios de Piccolo Daimao em Dragon Ball, não podem passar para o outro mundo e ficam presos no estado de limbo para sempre, sofrendo horrivelmente, como se fosse o sofrimento eterno descrito na Bíblia sobre o lago de fogo e enxofre. Pessoas que morrem e mantêm seus corpos no outro mundo recebem auréolas no topo de sua cabeça, o que ocorre com o Goku na saga de Majin Buu. Quando ele volta à Terra durante um dia, ele tem aquela auréola semelhante à dos anjos. Em Yu Yu Hakusho, por exemplo, temos o Heikai, ou o mundo espiritual. É o mundo onde vão os espíritos dos seres humanos e dos yokais. Vão depois que morrem. Heikai não é equivalente ao céu ou inferno. É uma espécie de estação entre os dois mundos, onde o destino de uma alma é decidido. Os habitantes do mundo espiritual são favoráveis aos estudos tanto quanto possível sobre um assunto e então agir em qual escolha parece ser a melhor opção para uma situação particular. Isso inclui os resultados positivos, como por exemplo a restauração da vida de Yusuke, quando não conseguir decidir o seu lugar final em vida após a morte, com base em sua última ação antes de sua morte. O rapaz morre salvando um garotinho de ser atropelado por um carro em alta velocidade. Em primeiro lugar, até porque o ato heróico contradisse muito sua personalidade observada. E agora, tratando do assunto da vida pós-morte, ou melhor, da ressurreição. No cristianismo temos o conceito de vida eterna,
com o corpo ressurreto transformado e a condenação no lago de fogo e enxofre. Alguns dizem ser um sofrimento eterno e outro lado diz que será um sofrimento parcial, apenas com consequências eternas, ou seja, alguns acreditam no aniquilacionismo. Porém, no anime Yu Yu Hakusho, Yusuke fez o teste da ressurreição. A ideia da ressurreição vem do cristianismo, onde fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, onde os mortos serão ressuscitados com um corpo glorificado e a imortalidade, semelhante ao desejo do vilão Frieza de Dragon Ball Z e do Toguro, que tinha medo de envelhecer e ter um corpo fraco. O corpo ressurreto fala de um corpo que não envelhece e não morre. Bem que Toguro soubesse disto, ele iria se converter ao cristianismo ou ao evangelho. O corpo ressurreto é quando Jesus Cristo volta e traz a vida, ressuscita os mortos, onde todas as pessoas que obedeceram a Jesus Cristo terão um corpo transformado e glorioso, bem mais forte do que o corpo mortal, ou seja, um corpo incorrupto e revestido de imortalidade, como ocorreu no caso com Adão e Eva, em que já tinha este corpo no princípio. E veja a cena em que Toguro faz uma advertência, uma reclamação e uma lamentação por ter um corpo frágil que um dia vai envelhecer e morrer. Que bom seria se o tempo pudesse parar. Eu desejo muito isso. Eu tenho medo. O ser humano é inconveniente. Você acha? O meu maior desejo é poder possuir um corpo que seja eternamente forte. E observe que, mais uma vez, não tratando sempre de religião, o Toguro acaba falando da brevidade da vida, onde no caso o evangelho sempre fala da eternidade e sobre a peregrinação aqui neste mundo. O Toguro ali fala especificamente da fragilidade e do tempo que é breve e rápido, para ele poder ficar mais fraco. E também falando no cristianismo, temos agora em Cavaleiros do Zodíaco o OVA de Lúcifer, os guerreiros do Amargedon, o anjo caído, que foi expulso do paraíso. Em Cavaleiros do Zodíaco, neste OVA, ele sai da mitologia grega e vai para o cristianismo, onde temos a figura de Satanás, o anjo caído Lúcifer. Lá é retratado e fala do São Arcanjo Miguel, também de Atena, que no caso eles expulsam Lúcifer do paraíso. A história é narrada pelo Yoga de Cisne, que é um personagem cristão, que também faz parte dos protagonistas de Cavaleiro do Zodíaco. Observe a cena a seguir. No entanto, ele quis ser superior ao próprio Criador, e isto provocou a ira dos céus. Ele foi punido por todos os deuses, sendo mandado ao inferno para sempre. Mas suas ambições não pararam com tal castigo, e ele formou um exército de anjos rebeldes que o acompanharam na rebelião. O arcanjo São Miguel, Atena na mitologia grega e Maristen na mitologia chinesa conseguiram detê-lo através dos séculos. Você pode observar vários elementos e personagens do cristianismo nos animes. Você observa isso em Cavaleiro Zodíaco com o anjo caído, Lúcifer, que se revelou lá no paraíso e depois caiu. Ele, no caso, influenciou vários outros anjos que hoje são anjos caídos, conhecidos como demônios. Porém, o Hades na mitologia grega é o senhor do submundo, do mundo dos mortos. Já Satanás, no cristianismo, ele não é o senhor do inferno. No caso, ele não é o administrador que organiza e comanda o inferno. Pois a própria Bíblia fala no Apocalipse que Satanás, o falso profeta e a besta serão lançados no inferno para sofrerem de eternidade em eternidade. Então já é uma questão diferente da mitologia grega, em que Hades, o deus da morte, organiza e administra o submundo, o mundo dos mortos. Também temos em Samurai X um suposto filho de Deus, o Shogakusa. Depois da saga de Kyoto do Makoto Shishio, temos um ótimo arco em que um homem se intitula como o Filho de Deus, ou seja, Jesus, e fala um tema bastante recorrente no meio cristão e também na internet, sobre a segunda vinda
do Senhor Jesus Cristo à Terra. Isso ocorre em Samurai X. O Shogun Amakusa acaba manipulando e enganando vários seguidores. Isso ocorre no arco de Shimabara. Amakusa abandonou seu nome de família para assumir o título de Amakusa Shiro, um samurai cristão que lutou contra o governo séculos atrás para reivindicar vingança contra quem prejudicou sua família e companheiros cristãos. Ele aprendeu o Hitemi-ryu com seu tio, depois que eles fugiram para a Europa para se esconder após a perseguição de seus pais, antes de retornar ao Japão para cumprir suas ambições de tomar o país na Terra de Deus, onde seu povo pudesse viver em paz. E lá também temos uma personagem, a sua irmã, que se chama Maria Madalena. O original é Sayo, porém temos aqui uma referência à seguidora de Jesus Cristo. Observem que nos animes temos vários temas sobre religiões, desde reencarnação, ressurreição, paraíso, inferno, julgamento final, vida após morte, corpo, alma e espírito, tricotomia, dicotomia, um Deus supremo, que tem, por exemplo, em Dragon Ball Super. No anime Shurato, por exemplo, temos a religião hindu. O hinduísmo é uma religião muito complexa e o panteão indiano está costurado diferentemente daquelas dos gregos ou nórdicos. Não existe uma divindade suprema que está à frente dos outros, e cada deus é considerado o maior nos hinos a eles dedicados. Os arianos, que por volta de 1500 a.C. invadiram a Índia, a partir do norte tinham vários deuses: o deus Sol, o deus Céu e o deus Terra. No caso, é uma religião politeísta, adorado sob forma humana. Em Shurato, por exemplo, temos os três deuses: Vishnu, Brahma e Shiva. No caso, representados. Vishnu é a deusa da harmonia, aqui no anime apresentado. Brahma é o antepassado que passa o Shakti de Brahma para Shurato, pois na tradução mudou de Brahma para Brahma. E depois temos Shiva, que é, na segunda etapa do anime, o principal vilão. Geralmente nos animes as religiões são mais politeístas, ou seja, tem vários deuses, como ocorre em Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, com o panteão de deuses. Em Shurato também tem uma trindade, 3 deuses, no caso, como eu já falei, Vishnu, Brahma e Shiva. Tenha modo, seu atrevido! Se você observar também o contexto em Shurato, no mundo celestial é semelhante à vida eterna, pois em Shurato temos o lindo mundo celestial, praticamente um paraíso, onde não existe doenças. Também, como diz na Bíblia, em que na vida eterna Deus enxugará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento. O anime de Shurato também, o mundo celestial, lembra um pouco em parte essa questão da vida eterna que nós teremos futuramente para as pessoas que aceitam e que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Então você observa isso, toda essa gama das religiões nos animes. Então, amigos otakus, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste tema. Se quiser que eu fale de algum outro tema social utilizando os animes, é só pedir aqui abaixo nos comentários, certo? Aproveite também, vem se tornar membro aqui do canal É Hora de Animes para ter acesso a vários tipos de conteúdo e de animes. Nós fizemos também vários temas falando sobre temas sociais, como princípios e valores morais. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários e vou fazer uma playlist sobre animes que eu falei associando religião e também filosofia e princípios e valores morais, ok? Então terminamos esse vídeo por aqui. Agradeço a vocês por ficar até o fim e até o próximo encontro.